Fala pessoal, Felipe aqui. Essa aula se destina à turma 801, ela faz parte do primeiro bimestre e o assunto é a Missão Artística Francesa, segunda parte. Em nossa última aula, vimos que ao chegar no Brasil, fugindo da invasão francesa a Portugal, a corte portuguesa percebeu a necessidade de mudar sua imagem diante de sua nova sede. Para atingir tal objetivo, foram contratados artistas franceses que pintavam ao estilo neoclássico, para produzir imagens da vida cotidiana e da corte no Brasil, um lugar próspero e de muitas riquezas. Nossa aula de hoje vai abordar alguns outros artistas que vieram ao país com o mesmo propósito de criar um imaginário coletivo de que o Brasil era um país feliz pela presença da corte e que possuía grande diversidade de riquezas naturais, culturais e sociais a oferecer. Tal imagem, quando levada à Europa, acabou chamando a atenção de mais e mais viajantes e artistas que vinham ao país registrar e viver tal experiência. Entre estes artistas estava Nicolas Antoine Taunay, que chegou ao país já aos 61 anos de idade, contando com muita experiência e renome na França. O artista passou pouco tempo no Brasil, mas se interessou por temas como as mulheres da corte, a Rainha Carlota, Maria Isabel e Maria Francisca, e seu ponto alto em termos de registro foram as imagens de paisagens, que acabaram destacando os detalhes da arquitetura, dos animais e da natureza exuberante do Rio de Janeiro. Na pintura feita em 1816, o artista ilustra a entrada da Baía de Guanabara e já utiliza uma mistura de cores que demonstra um rio ensolarado, de céu azul, com diversas árvores espalhadas mesmo em um local já bastante habitado, e o detalhe das casas e edifícios, o cuidado com a tonalidade escolhida e a rigidez das formas vão refletir justamente o espírito do período e da arte neoclássica, muito disseminada em nosso país. Toda essa criação imagética do Rio de Janeiro inicia um processo que existe e é colocado em prática ainda na atualidade. A imagem do Rio de Janeiro vendida para os turistas e visitantes ainda na atualidade é de um lugar abundante de praias, florestas tropicais, diversidade animal e uma vida de sol e exuberância, exatamente como Taunay registrou no século passado. Outro nome importante ao período da missão foi Grosjean de Montagne, um arquiteto que projetou a Academia Imperial de Belas Artes no ano de 1826 e o principal responsável pelo ensino da arquitetura na academia do país. Por mais que Montaigne não tenha projetado muitos edifícios no país, por motivos de escassez de material e a falta de técnica, nós podemos destacar o Solar Grosjean, que foi uma casa do próprio arquiteto, a Academia Imperial de Belas Artes e o edifício da Casa França Brasil, que a gente pode visitar. Esses nomes principais, comentados desde a aula passada, foram cruciais e deixaram um grande legado para a imagem do nosso país. Foi através deles que se desenvolveu de forma mais intensa a arte acadêmica, impulsionando uma maior organização do próprio sistema de arte. Como já citado, foi através da imagem do Brasil criada por estes e outros nomes da missão artística francesa que hoje são exploradas as diversidades e riquezas aqui encontradas para atrair o olhar de novos turistas. Por mais que a intenção principal fosse criar uma imagem para a corte portuguesa, que estava em baixa com os próprios portugueses, que se sentiam abandonados, esses artistas marcaram a história do nosso país, revolucionando a nossa arte de certa forma. Ainda na atualidade, nós podemos visitar os edifícios projetados e, observando as pinturas e registros feitos, podemos compreender como se criou todo o imaginário de país tropical, multicolorido e diverso em todos os seus aspectos. É preciso ter em mente que nem toda criação gerou benefícios, e essas características devem ser debatidas, assim como o mito do bom selvagem, presente nas obras de Debré. O rompimento do neoclássico com os padrões estéticos do rococó trouxe maior rigidez para a produção da arte e talvez fosse justamente o que o Brasil precisava para avançar a sua produção artística naquele período. Porém,
cabe a nós, pensadores e questionadores, observar essa arte, essa produção arquitetônica também, e analisar como esses modelos afetam a nossa sociedade ainda na atualidade, para o bem e para o mal. Após reler o conteúdo e assistir a essa explicação, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios das páginas 116, 117, 118 e 119. Em caso de dúvida, me procurem no privado e, após o término dos exercícios, me enviem uma foto informando seu nome e turma. Nossa explicação fica por aqui. Até a próxima.